Bem-vindas e bem-vindos ao Volta Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no @Volta Disco. E finalmente estamos em 2023. Começamos o ano muito bem, com muita coisa na música acontecendo, inclusive Madonna. Finalmente temos um episódio sobre Madonna depois de 3 anos de podcast. Finalmente temos um episódio sobre Madonna. E a gente vai falar sobre o Ray of Light. Bom, Madonna acontecendo muito esse ano, com muita coisa. Tem 40 anos de carreira, 25 anos de lançamento do Ray of Light. Tem 20 anos do American Life ainda esse ano. Então, assim, esse ano Madonna promete. E para falar um pouquinho sobre Madonna, para entrar nessa viagem comigo, eu convidei a cantora, compositora, atriz, jornalista, psicóloga, Alana Claudiana. Oi, Alana. Olá, querido. Para mim é um prazer estar aqui. Olá, todo mundo que está nos escutando. É um prazer te receber, gente. Eu conheci a Alana através das lives do Vinho, do Ibson. Sim, amigo querido, Ibson Cardoso, isso. E eu amo as lives de vocês, eu boto as lives de vocês, porque eles fazem essas lives falando sobre um álbum específico, então é uma live falando sobre um álbum inteiro. E é basicamente também conectado com o que nós fazemos aqui no podcast, mas é muito bom. Eu amo a interação de vocês, porque vocês, além de saberem muito sobre música, vocês são amigos, e é sempre uma vibe super legal. E eu falei, o Ibson participou do podcast, ele participou de um episódio sobre Michael Jackson. Uhum. E eu falei, poxa, faz muito sentido chamar a Alana também, porque sabe muito sobre músicas, sobre música pop, entende tudo. Então, muito obrigado por aceitar o meu convite. Nossa, obrigada a você. É uma honra pra mim estar aqui também. Que legal, né, que o Ibson também já participou. E espero aportar também meu grãozinho de areia. Obrigada. Mas claro. Bom, Alana, pra quem não te conhece, só pra gente contextualizar, conta pra gente um pouquinho as suas redes sociais. E a gente vai falar um pouquinho sobre a sua carreira como cantora também. Sim, Assim, em todas as redes sociais praticamente eu tô, né? Mais ativamente no Instagram, com certeza, que é a Alana Claudiana, né? Meu nome artístico, Alana Claudiana, tudo junto. Tem um canal no YouTube também com o mesmo nome. Também tem o Facebook. E minhas músicas estão em todas as plataformas digitais, né? Eu tenho... Já vou lançar o meu 7º álbum, já são 6 publicados. Mas não todos eles estão nas redes sociais, nas plataformas. Acho que 4 deles estão, ainda vai entrar os que faltam. E também tem uma coletânea de 10 anos de carreira, que eu completei 10 anos de carreira em 2019. Ano que vem já são 15 anos, né? Então, assim, em todas as plataformas digitais são minhas músicas, a maioria são autorais, né? Sou compositora da maioria das minhas músicas. E sempre sou um trabalho muito eclético, né? Meio indo às vezes contra a maré e às vezes cantando um pouco com que é tendência, mas eu achei muito legal você me convidar para falar de Ray of Light, porque foi uma coisa que a Madonna fez na época que realmente ousou e arriscou, e eu me identifico muito com isso. Eu acho que, inclusive, conscientemente ou inconscientemente, esse álbum me inspirou pra vida, né? Porque essa coisa de você remar contra a maré e botar um som que não tá no auge do momento, que não é o que tá tocando nas rádios, é uma coisa muito minha. Eu sempre... Tem gente que fala até que eu sou visionária, não, sou humilde, não acredito nesse lado. É uma coisa mais orgânica mesmo, não tô nem pensando se vai ter tendência ou se não vai ter tendência. Mas eu faço o que sai realmente dentro de mim, o que eu gosto daquele momento, mesmo que a moda agora seja, sei lá, reggaeton. Se eu não gosto, não vou cantar, entendeu? Eu sou assim, eu sou aquele tipo de pessoa que eu bato o pé mesmo, ainda mais porque como eu sou independente e eu também tô, de alguma maneira, financiando o meu trabalho, então eu não tô nem aí pra Era do Brasil, né? Então, e a Madonna, sim, nessa época, ela tava nessa, né? É uma coisa que eu amo desse álbum que a gente vai falar, Ray of Light, porque realmente ela tava... já eram praticamente 15 anos de carreira já, né, que ela tinha. Inclusive, é quase o tempo que eu tô agora. Uhum. E já tava também quase entrando nos 40, faltavam meses para completar 40 anos, né? E realmente vir com um som desse, né, numa época de Spice Girls, de toda aquela galerinha boy band, girl band, do final dos anos 90, com um som super pop, chiclete, que ela venha com um álbum tão experimental como esse, com letras tão profundas, eu acho, assim, maravilhoso. Eu acho que a arte realmente que é uma transgressão
é realmente aquela arte que não é a cópia de ninguém, é aquela coisa que é única. Então, me inspirei pra vida sempre com Madonna, principalmente com esse álbum. Uhum. A gente vai falar um pouquinho sobre todas essas inspirações, a gente vai falar um pouquinho também sobre essa coragem que ela teve de colocar uma coisa que não estava nadando contra a maré, a gente vai falar sobre isso, mas só pra pegar um pouquinho ainda falando sobre você, porque você falou que você vai lançar o seu 7º álbum agora. E esse álbum é diferente porque vai ser em português. Isso, é o meu primeiro álbum em português, né? Mesmo sendo brasileira, sou do Rio de Janeiro, saí do Brasil com 18 anos, já morei no México, na Espanha e agora moro nos Estados Unidos. E comecei minha carreira cantando em espanhol, pop em espanhol. Eu sempre tinha umas coisinhas, assim, uma música que era bossa nova, tinha alguma influência brasileira em alguma faixa. Mas o trabalho sempre foi realmente pop, né? Porque em pop tem muitas vertentes. Cantei rock, cantei um álbum mais experimental de avant-garde. Mas esse álbum agora que vou fazer é basicamente MPB, né? Pop brasileiro e MPB. A minha primeira música de trabalho sai agora dia 9 de fevereiro, se chama Saudade e Amor, que é uma música que a letra é minha, e é uma coisa bem acústica também, só violão e voz. Então é totalmente diferente do que eu fiz anteriormente, porque o meu álbum anterior era bem disco, aquela coisa meio anos 80, final de 70, meio Giorgio Moroder, essa coisa até que a Kylie Minogue fez, né, que tava um monte de gente fazendo. O disco da Kylie tem Miley Cyrus, Lady Gaga, um monte de pessoas, um monte de artistas fizeram. Dua Lipa, claro, Dua Lipa começou, né, ela foi uma das primeiras, inclusive, né, pouco antes da pandemia, 2019, com Future Nostalgia, e eu lancei um álbum em 2021 com toda essa atmosfera. Então, assim, é meio que remando contra a maré também, lançar um álbum agora. Esse ano vai sair ainda, né, 9 de fevereiro, o primeiro single, e esse ano sai ainda o álbum completo, que é totalmente MPB, que não é o que tá tocando agora nas rádios, mas é o que eu sinto, né, é o que eu quero fazer. Primeiro álbum totalmente em português, a maioria das composições minhas. Tem também composições de amigos meus, compositores, né? Como é o caso da Mariane Guerra, que está sempre colaborando comigo. Tem Rafael Américo, tem Gito Salles, tem um monte de compositores brasileiros. Eu quis botar toda a equipe do Brasil, né? Mesmo eu daqui de longe, estou trabalhando remoto com eles. E o que te inspirou, na verdade, a fazer um álbum em português? Porque parte de um ponto de vista curioso mesmo, porque você já está há um tempo fora do Brasil. Foi tipo uma saudade, uma nostalgia? Sim, justamente é porque o nome do álbum realmente é Saudades, né? O título do álbum se chama Saudades. E realmente foram... Essa vez, eu fui pro Brasil agora em outubro do ano passado, de 2022. E foi o maior tempo, o maior espaço que eu fiquei longe do Brasil foi essa vez agora, que foram 6 anos, que juntando com pandemia, juntando com a pós que eu fiz aqui, né, a última vez que eu tinha ido no Brasil foi em 2016, e aí fui novamente em 2022, ou seja, foram 6 anos. E nunca tinha ficado tanto tempo longe. Então, essa última viagem que eu fiz no Brasil, pra mim, foi muito reveladora, porque reencontrei pessoas, fui no show também de uma grande diva lá, né, que foi rainha do rádio, Doris Monteiro, que ainda tá viva, que tem quase 90 anos, essa senhora. E eu vi aquela coisa do Brasil e falei, gente, como é que eu não pensei nisso antes, né? Que eu sou daqui, né? A terra da bossa nova, a terra do samba. E eu cresci ouvindo essas músicas. É uma parte minha que eu meio que deixei esquecida, né? E como eu pude resgatar e pude ouvir de outra maneira, que quando a gente é criança, a gente muitas vezes não se dá conta, né, do som, a gente às vezes tem aquela coisa, isso é música de velho, tem aquele ranço, né? Mas agora, com a idade que eu tô, né, com quase 40 anos, eu já vejo de outra maneira, porque eu já me identifico mais com as letras, eu já tô numa fase da minha vida que esse som já parece mais maduro, já parece mais interessante fazer. Aí veio uma ideia na minha cabeça, assim, e falei, acho que chegou o momento de fazer uma coisa pro Brasil, mas é totalmente, assim, despretensioso, sabe? Eu não sei onde vai dar esse álbum, mas eu acho interessante já, o 7º da carreira, eu acho que eu tinha uma dívida com o Brasil, sabe? Então, tá na hora de pagar essa dívida. Muito bem, muito bem. Então, o single sai no dia 9 de fevereiro e o álbum... O álbum, assim, ainda não tem data definida, vai sair esse ano com certeza, eu tô achando que vai ser entre julho e agosto. Entre julho e agosto vai sair. Eu ainda vou lançar uma música antes do álbum, além dessa primeira de 9 de fevereiro, eu ainda vou lançar outra mais ou menos em maio, entre final de abril, começo de maio. E aí, entre julho e agosto, porque eu vou no Brasil de novo em julho, então talvez eu lance quando eu estiver lá, porque eu vou tentar fazer alguma coisa por lá. Arrasou, gente. Então,
Fiquem ligados, porque dia 9 tá vindo aí e depois acompanha a Lana nas redes, que aí vocês vão ficar sabendo. Ok? Isso mesmo. Obrigada. Bom, bora falar de Madonna? Sim, sim, vamos. Miga, toda vez que eu faço um episódio, essa pergunta é sempre legal, porque é sempre. Cada um tem uma relação diferente, cada um conheceu um artista de uma forma diferente. Sim. Então eu sempre fico muito curioso. É uma parte essencial pra mim, porque é um começo. Então eu queria saber de você, qual que é a sua relação com a Madonna, quando você conheceu ela? Assim, a Madonna já era. Quando eu nasci, a Madonna. Eu nasci praticamente com a carreira da Madonna, né? Digamos que o primeiro álbum que ela lançou foi. Foi 83, foi o ano que eu nasci. Uhum. Porque dia 9 de fevereiro é o meu single e é o dia do meu aniversário que eu completo 40 anos. que é engraçado você me chamar. É engraçado você me chamar pra esse álbum, porque tem coincidências aí já, né? Tem gente que acredita em coincidências, tem gente que não. Mas é que a Madonna no Ray of Lights, ela tava prestes a cumprir 40 anos, que é justamente o que eu estou agora na minha vida também. E eu tô lançando um álbum, como se diz, Remando Contra a Maré, que é um álbum de MPB, e ela também lançou o Ray of Light, que era um álbum Remando Contra a Maré, em 98. Então, assim, é bem legal você falar isso, porque quando eu nasci, Madonna já estava trabalhando, já era uma diva, né? Quando eu comecei a me entender por gente, né? O primeiro, praticamente, não lembro, claro que eu era um bebê, mas mais ou menos a fase Like a Prayer, eu acho que eu já estava já me lembrando de algumas coisas que foi, né? No finalzinho dos anos 80, então eu já sempre vi muito presente na rádio, na televisão, todo mundo falava esse nome, Madonna. Eu já sabia quem era Madonna desde muito, muito nova. E eu me lembro que eu fui numa colônia de férias, eu era criança, e tinha uma apresentação no final da colônia de férias que era de dança, né? Que as pessoas dançavam. Então tinha a dança da Madonna, se eu não me engano era Express Yourself, e aí todo mundo fez uma coreografia com uma música da Madonna. Então ela estava presente desde muito, muito cedo, né? E eu sempre gostei de dançar, de jazz. E também nas danças de jazz, eu tinha menos de 10 anos, a gente dançava Holiday, a gente dançava La Isla Bonita, toda essa coisa dos 80 da Madonna eram músicas que a gente dançava e fazia coreografia nas aulas de jazz. Então, ela sempre esteve muito presente, né? Tinha o LP dos anos 80, os primeiros, só que aí rolou o lance do erótica e vou ser sincera, lá em casa rolou um tabu muito grande em relação a ela. Meus pais meio que não queriam mais que eu escutasse Madonna. Então teve uma fase que eu tive que ficar na clandestinidade, por assim dizer, porque eu ainda gostava. Aí eu ia na casa de amigos pra ouvir. E, né, porque lá em casa eu não podia, mas eu ia na casa de amigos, eu acompanhava. Aí eu me lembro que ela foi no The Girly Show no Rio de Janeiro, a turnê que passou na televisão. Eu vi escondido, sabe? Aqueles dançarinos de sunga com ela. Eu falei, ai, que delícia, né? Eu já estava ainda, né? Eu acho que ainda era criança, eu ainda nem sabia o que era sexo, mas já rolava um lance que eu falava, isso é erótico, né? Então isso estava sempre presente na minha vida, sempre, sempre. E eu acompanhei sempre muito, né? Toda essa evolução, a mudança de look, dos cabelos, eu achava maravilhoso. Com certeza a Madonna tem muito na minha inspiração como artista, tem ela, tanto visualmente como musicalmente. Uhum. Mas então é uma das suas divas da música, ou... Sim, modernas sim, né? Porque eu gosto de cantoras com discografias longas, né? Madonna já tem uma carreira com uma discografia bem longa, mas eu gosto, assim, inclusive mais antigas, né? Como Barbara, né? Barbra Streisand, Liza Minnelli, toda essa galera que fez. Que eu acredito que se a Madonna tivesse sido um pouco mais velha, ela também teria passado por toda essa fase, né? É que ela, por exemplo, a Liza, a própria Dusty Springfield, essas duas, tanto a Liza como a Dusty, foram produzidas pelo Pet Shop Boys. Isso é uma dor que eu tenho no meu coração, que a Madonna nunca lançou um álbum deles, que eu acho que era... no finalzinho dos 80 foi muito conceito, né? Eles produziam para outros artistas, os Pet Shop Boys. Mas a Madonna estava em outra onda, então acabou não entrando direito nessa onda de ser produzida completamente por eles. E eu fiquei com essa coisa na cabeça. Ai, como seria um álbum da Madonna com os Pet Shop Boys, né? Mas enfim, são coisas que acontecem. Ela era um pouco mais jovem comparado com essas divas de antes, como Barbara. Mas ela tem uma relevância muito grande e é algo que eu tenho em todos os discos, sabe? Mesmo não ouvindo todos, é aquele tipo de cantora que eu coleciono. Quando sai um disco novo, mesmo que eu não goste totalmente do disco, eu compro o físico. Eu gosto muito de colecionar as coisas dela, sim. E agora você falando sobre os seus 40 anos,
o Ray of Light, que ela tava nessa fase quase 40 anos. São os 40 anos de carreira dela e Exato, tem muita coisa acontecendo, né? Ela tem a turnê e tudo mais. Ela vai passar por Las Vegas, não vai? Sim, eu espero ir nessa turnê, né? Acredito que é um momento dela que ela tá lutando muito, eu admiro muito, principalmente no sentido do, não sei como, em português é ageísmo, né? É etaísmo. Etarismo, isso mesmo. A palavra fugiu, entendeu? Ela tá fazendo isso já com 60, né? 60 e poucos. Tá realmente ainda presente, que as pessoas não esqueçam dela, que as pessoas queiram se meter mais com a aparência do que com a música em si. Eu torço de coração que o próximo trabalho dela seja muito transgressor, como foi o Ray of Light, claro que com outra sonoridade, mas que realmente, porque ela tem tudo na mão, eu acredito que ela tem tudo para surpreender. Quando a gente menos esperar, ela vai vir com um som que o pessoal vai falar, nossa, é ela que é a diva mesmo, né? Que ela que manda no pop, né? É uma coisa que tem muitas cópias dela hoje e muita gente que ainda se inspira nela, muita gente da nossa geração, mais jovens, que continuam copiando ela. Então não tem como apagar essa história é muito forte no mundo, né? E eu acho esse momento muito bonito, porque eu acho que ela tá entrando em paz com o catálogo dela, falando assim, não, tipo, vou celebrar esses 40 anos, sabe? Porque eu lembro que eu já vi entrevista ela falando, tipo, eu não quero fazer turnê de melhores hits, porque eu quero celebrar cada álbum, quero novidade, sabe? Mas eu acho que ela entrou em paz com a história dela, sabe? Nesse momento. Então, eu comprei os ingressos, eu vou aqui em Lisboa, que ela vai fazer um show aqui. Eu vou comprar também, eu vou aqui em Las Vegas, se tiver, ou até em Los Angeles, que é próximo, eu vou também, com certeza. Porque é um momento único na história, assim, dela, né? Então, assim, é uma briga. Pelo menos pra mim, eu não sei se provavelmente não começou a vender aí dos shows daí, mas aqui foi uma briga pra conseguir esse rolê. Mas vale a pena. Você tá vendo, é que tá causando, é que não adianta, daí é o público que mostra, por mais que às vezes tem uma parte da imprensa que é muito cruel, mas esse é o resultado, né? O público quando briga por uma ingresso é porque a coisa realmente não foi esquecida, né? A artista continua aí vigente no mundo. E tenho certeza que vai ter muita gente que não vai poder comprar, sabe? Vai ser, acho que vai lotar tudo. Vai lotar todos os lugares, com certeza. Sim. E você falou sobre isso, sobre essa questão de ela ser uma artista única. Ela é tão única que ela é a única que tá aí há 40 anos no rolê e consegue, por exemplo, viralizar no TikTok. Hoje em dia viralizou com Material Girl, com Frozen. Agora com uma música que ela não tinha nem lançado oficialmente. Sim. Então ela tem um poder assim que transgride gerações. Com certeza, né? A vida dela é muito diferente de todas, assim, no sentido dos próprios filhos que ela teve, tanto os biológicos como os de adoção, que são pessoas ainda muito jovens, que estão ali com ela também, dando todo o feedback do que está acontecendo, que ela não envelhece a nível, né? Uma coisa é a imagem física, mas realmente o espírito dela é jovem, sabe? As pessoas não entendem isso. Porque ela está sempre antenada em tudo que está acontecendo, ela está sempre se reunindo com profissionais do momento e que tenha a voz dela, que tenha a imagem dela, isso já faz uma diferença, porque não é uma pessoa nova que está com um produtor novo, é uma pessoa que já tem uma escola, né, e poder que os produtores realmente façam reverências a ela, assim, né, tipo, é uma honra trabalhar com Madonna e no final ela tá dando a voz dela como que é realmente o estilo, a voz da Madonna é inconfundível, né, seja o que ela cantar, a gente vai identificar ela pela voz, porque ela tem uma voz que é dela. As pessoas podem dizer que canta mais, que canta menos, mas a voz dela é única, não tem como copiar, né? Sim, sim. Bom, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre a secção de voz e tudo mais. Bom, bora então entrar no Ray of Light, nesse mundo Ray of Light, porque antes disso, antes do Ray of Light, você falou um pouquinho sobre o impacto do Erotica, que eu quero tocar um pouquinho nisso. Porque em 92 ela lançou Erotica, depois ela lançou Bedtime Stories, e depois o outro disco foi somente o Ray of Light. Exatamente, Mas a minha pergunta para você nessa reflexão, assim, você acha que nesse momento, pré-Ray of Light, a imagem de Erotica ainda era muito presente nessa questão de Madonna, muito sexual, muito, não sei, como alguma coisa que não é para todo mundo ouvir? Ela já estava tentando, né, desmistificar essa imagem, tanto com a coletânea de baladas, né, Something to Remember. Também teve o Evita, que era uma obra da Broadway,
que foi também. As músicas de trabalho eram músicas românticas, não tinha aquela parte sexual que tinha do erótica e o próprio Bedtime Stories, né, que também teve muito, Human Nature, toda essa parte. Mas realmente custou, acho que demorou bastante tempo pro povo receber o toque, assim, né, o povo se dá conta de que ela era muito mais do que isso. Acho que ficou meio chocante, né, porque o Erótica foi lá em 92, mas demorou uns 5 anos pra galera se dar conta. Eu acho que realmente o Ray of Light foi meio que pá de cal, né, nessa coisa de tentar botar ela só como sex symbol, ainda mais porque ela, como eu falei, tava entrando nos 40, e ela falou, eu não posso ficar aqui só nessa coisa do sexo, porque já rolava o etarismo, agora inclusive é menos do que naquela época ainda era pior, né? Então imagina o cruel, eu acho que ela se viu meio que numa cilada, numa emboscada. Ela falou, o que eu vou fazer agora na minha carreira? Todo mundo estava meio preocupado, não só ela, como o próprio público, como a própria mídia, não sabia o que viria da Madonna depois de toda essa fase erótica, né? Porque ela entrou na balada, porque foi realmente uma ideia muito boa. Eu acho que, inclusive, não foi tão valorizada como deveria, porque eu amo balada, sou uma pessoa muito baladista também. Mas a galera não conseguia engolir essa mudança. O pessoal ficou ainda em 92 por um bom tempo, né? Era mais por causa da turnê, da Girly Show, tudo isso, o livro. Demorou muito para desmistificar. Mas o Ray of Light veio realmente com tanta força e com tanta excentricidade que foi realmente o momento em que as pessoas, acho que meio que esqueceram a era erótica. 98, né? Ou seja, foram 6 anos, demorou pra meio que mudar a imagem dela na cabeça das pessoas, né? Uhum. E você falou sobre essa questão de idade, e eu lembrei que também de 98 da Cher com Believe. E a Cher é um pouco mais velha do que a Madonna, Isso. Mas ela tava nos 40 dela quando ela lançou Believe, e foi, nossa, é possível um recorde, a mulher, não sei o que, de 40 anos fazendo um hit que deu certo, sabe? E é tão louco pensar que em 98 as pessoas pensavam que a Cher era velha, e ela hoje, assim, ainda na música, ainda produzindo álbum número 1. É muito louco pensar essa relação de idade e as portas que tanto ela quanto a Cher e a Madonna abriram nesse quesito, né? Porque a gente não pensava em popstar, superstar, nesse sentido, mais velhas, não é? Com certeza, ainda mais nessa época, né, de 98, as Spice eram todas nas 20 e pouquinhos, veio também depois aí a Britney, a Christina, que eram todas aí também 18, 19, né, 17. Então era bem complicado, foi bem difícil poder entrar. E o bom da Cher, só falando rapidinho da Cher, é que ela já tinha passado por momentos assim na carreira ao longo, né? Tanto na década de 70, teve muitos álbuns que não funcionaram. Ela gravava e pensava em desistir, chegou até a cantar com uma banda de rock, depois voltou. Ela teve muitos momentos difíceis na carreira que parecia que as pessoas meio que perdiam a fé nela, né? E de repente vinha um álbum assim maravilhoso, como foi o caso do Love Hurts também, no finalzinho de 80 também, e aí depois sumia de novo. Aí depois veio Believe de novo. Ela realmente sempre ressurgiu das cinzas, né, a Cher. Sim, ela também é um fenômeno. Sim, justamente. E eu acredito na Madonna por isso, que eu acho que a Madonna também é fênix, sabe? Eu acho que quando as pessoas menos esperarem, ela vai lançar um álbum tão transcendente, assim, que as pessoas vão ficar de boca aberta. As pessoas não vão esperar. Mas eu vejo perfeitamente ela fazendo isso, sabe? Porque ela tem tudo pra fazer isso, quando ela quiser, assim, quando ela tiver vontade. Sim, sim. Mas você tinha falado um pouquinho também do Evira, que foi o filme musical que ela fez e tudo mais. E foi, assim, um grande marco na carreira dela, porque ela já vinha fazendo filmes, mas eu acho que esse filme foi um dos filmes mais bem elogiados, bem de crítica, e a questão também de premiação e tudo mais. Foi o filme que ela sentiu esse apelo para as premiações de filmes e tudo mais. Sim, foi bem arriscado, né? Mas qual foi o impacto, assim, do filme para ela naquele momento? Olha, eu acho que foi um desafio muito grande, né? Eu cheguei, inclusive, a ler, não na época, algum tempo depois, eu cheguei a ver alguns artigos falando que ela ficou muito impactada com a orquestra, né? Porque, querendo ou não, a versão original de Evita de 78 e antes do filme teve várias versões na Broadway. E é um trabalho de Broadway que requer uma força vocal muito grande, tanto que ela fez muitas aulas de canto nessa época, né, para poder ter uma voz mais apropriada pro musical, porque o musical requer muito
é quase uma coisa meio que operística, né? Mesmo sendo pop, né? Ópera rock, né? Que eles falam. Uhum. E ela era uma cantora totalmente pop. Então, eu me lembro que eu li alguns artigos falando sobre isso, que ela, quando ouviu a orquestra, o instrumental do álbum, ela ficou, assim, super em choque, né? Ela ficou com medo. E o próprio Antônio Bandeiras também, a galera que gravou, porque era uma coisa muito gigantesca, sabe? Assim, e, e é muito interessante como chegou a ser mais pop do que a própria Broadway, porque muita gente, somente da geração, né, da Madonna, não sabia que tinha sido uma obra, somente quem não vivia no eixo Londres, no eixo Nova York, não tinha visto essa obra ainda. Então ela pôde, através do filme, chegar a um público maior, inclusive, né, o Andrew Lloyd Webber, ele ganhou muito mais dinheiro com esse filme no sentido de distribuição. Pode ter sido considerado um fracasso? Sim, né? Porque realmente não foi um filme que foi tanto sucesso de bilheteria como deveria ter sido. Mas eu acho que para a história e para o legado da Madonna é uma coisa muito importante que não deve ser esquecido nunca, porque eu acho que foi um desafio muito grande para ela fazer esse personagem, né? Ainda mais que o fato dela ser americana, né, representar uma Argentina, esse papel originalmente, inclusive, se não me engano, ia ser a Barbara que ia fazer alguns anos antes. A Barbara Streisand ia fazer esse papel. Então eram vozes muito potentes. Eu vi também que tem uma cantora muito boa, que não é nem muito conhecida, se chama Carla De Vito, que chamaram ela para fazer também essa série, para fazer a obra da Broadway, e ia fazer a versão do filme, e iam chamar ela. Se você for ver, as pessoas que pensaram para fazer esse personagem da Evita eram todas cantoras com muita voz. E ela não se acovardou, ela falou, vou fazer, e fez, entendeu? E ainda teve um plus, né? Porque a música You Must Love Me foi composta exclusivamente pro filme. Porque a versão da Broadway não tem essa música, You Must Love Me. Então, ela ainda fez com que os compositores, porque não destoou, né, não ficou destoado do resto da obra, porque foram os próprios compositores que fizeram a música para ela cantar e que fez parte da trilha do filme, que na Broadway ninguém canta essa música, só canta no filme que ela canta. E eu acho linda, inclusive, essa música é linda demais, You Must Love Me. Eu me lembro que até na turnê do Hard Candy, que ela fez com violino, ficou lindo, assim, eu me lembro. Ela chegou a gravar, cantar ao vivo essa música muitas vezes, até hoje ela canta You Must Love Me. Geralmente tem sempre uma música original por causa das competições de canção original e tudo mais, mas eu também tava vendo algumas entrevistas e ela falava, tipo assim, que ela teve aulas de canto, como você disse, ela falou, tipo, eu descobri áreas, tipo, modos de cantar, modos de explorar minha voz que eu nunca tinha explorado antes, sabe? E que teve, no final das contas, teve uma influência no Ray of Light. Exatamente. Ela usou esses novos lados. Sim, inclusive na primeira música já, né, do álbum, Substitute for Love, e você já vê já uma imposição totalmente diferente. A impostação da voz é bem diferente. O arranjo é bem minimalista, você ouve a voz de primeiras, assim. E as músicas anteriores dela, dos álbuns anteriores, tinha muito instrumental em cima. Nunca era aquela coisa totalmente... A voz dela quase a capela, como é nesse álbum do Ray of Light. Tem muitos momentos que você ouve a voz dela aí pura, quase sem nenhum instrumental no fundo, né? Muito legal isso. Sim, sim. É porque eu acho que ela viu a voz dela, não sei. Talvez ela tenha visto a voz dela como um instrumento aqui, sabe? Que ela pode usar de diversas maneiras. Não é somente cantar uma melodia e dizer o que ela quer dizer, mas também dizer brincando com a voz, sabe? Sim, foi um bom balanço da vida, né? Tanto a nível de experiência de palco, experiência, né? Eram 15 anos de carreira, e também a experiência das aulas de voz com o Evita. Ela conseguiu um lado teatral, né? Um lado representativo, até um pouco mais dramático, por assim dizer, na voz. Então, eu acho que por isso que esse álbum também é tão profundo, porque tinha a influência do disco anterior, né, que foi da trilha sonora de Evita. Ela conseguiu trazer toda uma dramaticidade, e as letras também requeriam isso, que as letras do Ray of Light são bem maduras, sabe? Não é um disco pop adolescente que fala coisinhas assim, básicas, te amo, você me ama, sabe? São letras muito fortes, sabe? Ela tem momentos que ela fala, inclusive da morte da mãe, né? Que ela foi lá no caixão com o corpo da mãe morto, sabe? Então são coisas muito, muito profundas pro que estava acontecendo na época. E ela defendeu com a voz. Eu acho que esse álbum é muito verdadeiro, sabe? Muito mesmo. Sim, sim. E você falando sobre isso,
basicamente, a gente pensa na Madonna, a gente falou um pouquinho sobre isso antes. Mas ela tem, assim, ela tem uma habilidade incrível de se reinventar, mas sim, de viver o momento dela musicalmente também, sabe? Por exemplo, a gente sabe que naquele momento ela estava numa fase para completar 40 anos, ela tinha sido mãe recentemente, ela estava numa jornada espiritual também muito grande. Então a gente viu que isso, tudo que ela passa, ressoa no trabalho que ela faz, não é? E a gente joga isso como a arte dela de se reinventar. Mas é muito incrível a gente pensar dos trabalhos que ela fez antes, vindo do Bedtime Stories, e depois Evira chegando aqui no Ray of Light, essa reinvenção dela. Sim. Sim, foi um caminho bem comprido. Por isso que eu falo que é injusto que as pessoas tenham negado ou não posto atenção nessa transição. Porque tem uma transição enorme entre o Erótica e o Ray of Light. Tem muita coisa que aconteceu nesse meio tempo. E talvez por preconceito mesmo as pessoas não puseram atenção nesse momento entre 92 e 98, sabe? Evita foi muito importante, que pena, eu acho que deveria ter tido o dobro de sucesso que teve. A própria coletânea Something to Remember, eu acho que também foi uma coletânea muito boa. A ideia de poder gravar baladas, né, algumas inéditas, alguma coletânea também das baladas anteriores da carreira. Eu acredito que foi, assim, muito, muito legal. Foram tentativas, mas você sabe, né, também deve saber como eu, que no mundo tem muitas ideias maravilhosas que às vezes, por alguma razão, acabam não funcionando. Infelizmente, acabam não dando certo. Não sei se é o momento, se era o estigma que ela tinha do Erótica, mas eu acredito que, assim, todas essas tentativas, né, o próprio Bedtime Stories também, Bedtime Stories, Something to Remember e o filme Evita, eu acho que foram geniais. E que pena que não tiveram, talvez, tanta repercussão como deveria, né? Sim, mas eu acho que, nesse sentido também, o tempo dá o valor. Por exemplo, hoje em dia, o tempo deu o valor do Erótica, sabe? Como que as pessoas Com olham para ele certeza, hoje? as pessoas revisitam, né? Uhum. E as pessoas não revisitam ele, tipo, vou escutar um álbum de sexo da Madonna, porque o álbum, às vezes, em si, se você vai escutar ele, não é sobre isso, não é um álbum de 1 hora que ela tá fazendo um orgasmo, que é o que as pessoas achavam naquele momento, sabe? Claro, sim. Acho que foi mais por causa do livro também, né? Acho que o livro, junto com o álbum, acabou causando essa ideia, mas tem músicas do álbum que são... Sim, tem outra atmosfera, é um álbum bem eclético, sabe? Gosto muito da sonoridade desse álbum. Amo a música Rain, pra mim é uma das melhores da carreira dela, uma das melhores, junto inclusive com a The Power of Goodbye, desse álbum do Ray of Light. Eu acho que são uma das melhores baladas. E claro, Live to Tell também, né? Mas as baladas dela, assim, favoritas pra mim é Rain, The Power of Goodbye e Live to Tell. Eu acho que são uma das 3 mais fortes da carreira. Mas tem outros que eu gosto também, mas essas são as que mais me marcam agora no momento. Uhum. E que fiquem só nisso, sabe? E sem falar também toda a qualidade dos clipes, né? Foram visualmente, o próprio clipe de Rain também é lindo, o clipe de Rain. E tudo que aconteceu naquela época, assim, teve a polêmica, mas eu acho que é legal que as pessoas que nasceram depois desse álbum, no final de 90 ou já no comecinho de 2000, poder revisitar com uma outra visão, né? Com uma outra... Que agora o mundo tá diferente, entendeu? Agora o Erótica nem é tão erótica assim, comparado com o que tá aí, né? Exatamente. Eu espero que as pessoas revisitem também o Bedtime Stories. Acho que talvez quando for o aniversário dele, o ano que vem, as pessoas voltem nele também, porque merece também, como o Erótica teve essa... Reviram o álbum, não é? Essa justiça, entre aspas. Acho que o Bedtime também merece muito. Merece, sim. Sim, é um álbum muito bom também. Gosto muito de todas as músicas de trabalho, né? Secrets, Take a Ball, Human Nature. É um disco muito bom de se ouvir também. O Babyface, né? Praticamente tudo que ele faz eu gosto. Eu acho que ele é muito, muito bom como produtor. E pra entender Madonna tem que passar por esses álbuns. Eu acho que são álbuns-chave, né? Tem uns que são mais importantes do que outros, mas assim, eu sempre recomendo para as pessoas Ray of Light, Like a Prayer.
e até o próprio Erótica e Bedtime Stories, que eu acho que são álbuns, assim, chaves da carreira dela, que fazem as pessoas conhecerem mais a Madonna a fundo, né, no sentido de lírico também, as letras eu acho muito confessionais, desses álbuns específicos, assim. Sim, sim. Exatamente, falando de letras confessionais, e você mencionou o Ray of Light, a gente pode pensar um pouquinho nos temas, assim, quais são os temas desse álbum, do que ela fala no Ray of Light. Sim, ela já começa já falando, né, que a filha dela não quer a solução de todos os problemas, mas quer o grande amor, né, que realmente ela nunca se sentiu tão feliz, que entre tantos amantes, né, ela realmente teve a oportunidade de encontrar um amor diferente, um outro tipo de amor, que é o amor de mãe para filha. Então, eu acho que já é uma forma também de mostrar que ela é outra Madonna. Eu acho que ela já, na primeira música, ela já mostra que já teve uma transformação muito grande dentro dela, não só por causa também da Cabala, né, que nesse álbum também fala muito da parte da Cabala, tem muitas músicas que têm referências de Oriente, coisas assim, mas eu acho assim, as letras falam muito de momentos difíceis, de tirar a cabeça da água, né, de conseguir, tipo, ressuscitar depois de um momento difícil, na própria Swing, que é a música que segue, né, e então tem muitos momentos de Fênix, tem muitos momentos de que vira cinza e depois da cinza vira de novo fogo. Eu acho um álbum maravilhoso de ouvir do começo ao fim. Eu particularmente, quando tem tempo, claro que é um álbum longo, eu não pulo nenhuma faixa, eu gosto muito de ouvir, porque eu acho que tem uma história, sabe? É meio que contando uma história, a ordem das músicas, como tá no álbum. E se eu sou sincera pra você, inclusive, eu prefiro mais o lado B do que o lado A. Eu acho que o final vai ficando ainda melhor do que o começo. Não é que eu não gosto do começo, mas assim, já depois da segunda parte, depois de tipo Nothing Really Matters pra lá, ainda fica mais interessante pra mim. Sim, você falou da Cabala. Eu lembro que essa coisa da Cabala foi tipo um grande boom na época, não foi? Porque eu lembro Muito. que mais pra frente teve outras pessoas, outros famosos que entraram nesse rolê Cabala. Britney entrou. Eu lembro, não sei se você já assistiu aquela série Will and Grace. Já ouviu falar? Que era, Sim. que era um sitcom dos anos 2000 por aí. E eles têm um episódio inteiro baseado na Cabala, tipo, porque tudo era Cabala, sabe? O estilo de Isso vida. Eu achei muito engraçado isso, de pensar, de interessante de pensar que ela estava envolvida nesse movimento e o tanto que impactou que ela usou no trabalho dela, não é? Porque eu não sei muito. Você já ouviu falar sobre Cabala? Você sabe? Sim, já, né? Sim, na época eu cheguei a ver muita coisa sobre isso. Ela, inclusive, não só a mim, né, me inspirou a buscar, mas muita gente também, inclusive, entrou e leu e aprendeu da Cabala por causa da Madonna. Ela foi meio que uma porta-voz, né, no finalzinho dos anos 90 com esse álbum. Ela foi porta-voz de muita gente, né? Tipo que nem aquelas novelas da Globo que o pessoal, Caminho das Índias, todo mundo quis saber da cultura de determinadas coisas, né? E foi o que ela fez a nível mundial com esse álbum. Muita gente que não sabia falou, o que é? Aí começou a procurar. E olha que naquela época, assim, a internet ainda era discada, né? Não era tão comum a alta velocidade. Mas eu me lembro que era a época, não existia Google, acho que era Yahoo ou KD, sei lá. O pessoal procurava. O pessoal procurava na ferramenta de busca para saber o que é. Porque tinha aquele nome, o nome ficava na cabeça, o que é Cabala? Então, achei que foi muito interessante isso, e achei que foi um ponto muito positivo, sabe? Isso também mudou muito em relação ao erótica, que como as pessoas estavam na parte do sexo, né, acabou virando espírito, né? Que não é uma coisa simplesmente. Que eu acredito também que o sexo é espiritual, mas as pessoas viram que era uma coisa profunda, sabe? A filosofia de vida. E o fato de ser mãe também ajudou, que é um amor diferente do amor de casal. Teve muita coisa, muitos pontos a favor, o momento da vida dela nesse álbum. Sim, Né? sim. E até a forma de o que ela escolheu colocar para o mundo primeiro. Porque o primeiro single do álbum não foi. Tipo, não foi Ray of Light, foi Frozen. Isso, exatamente. Então ela colocar para o mundo primeiro essa nova roupagem. E falando sobre isso, eu lembro de ver algumas entrevistas de alguns artistas. Eu acho que aconteceu com a Mariah e a Whitney. Eu tava vendo algumas entrevistas delas.
E o entrevistador perguntava assim, tipo, você escutou o novo álbum da Madonna? Perguntou pra Mariah, perguntou pra Whitney em alguns momentos. Porque a gente, tipo, percebi, pelo menos, não vivi, assim, vivamente essa época, mas eu percebi que teve um impacto e chamou a atenção de todo mundo. Tipo, é uma nova Madonna, não é? Então, todos Exatamente, esses e ela nomes. ficou morena, né? No Frozen também ela tava com o cabelo super comprido. Que esse clipe é maravilhoso, na época foi uma revolução de efeitos especiais, né? Porque tem várias Madonas assim, e aí ela cai no chão e se transforma em vários corvos, né? Aquelas aves pretas, assim, e o cabelo Aham. dela super escuro, porque tava todo mundo ainda com aquela coisa do Blonde Ambition, né? Era aquele louro platinado, né? Estilo Marilyn. Então, nessa coisa do Frozen de ter realmente quebrar totalmente a imagem, com botar um cabelo super escuro, preto mesmo, cantando uma música super espiritual, né? E ela com aquela rena nas mãos, pintada de rena, ou seja, isso foi maravilhoso, assim, a forma, ela realmente quebrou com tudo, não tinha como ficar indiferente a isso, né? Sim, sim. É incrível. Ah, uma outra coisa, porque a gente falou da questão espiritual, mas a gente teve também o William Orbert, que foi o grande produtor, né, desse álbum. Sim, Qual foi o impacto, assim, da colaboração, ou a influência da colaboração entre ele e ela? Como você vê essa colaboração? sim, eu acho que foi maravilhoso no sentido dela realmente ir contra a maré até nisso, né? Porque ele não era um homem que tinha uma formação musical clássica, que não tinha realmente estudado sobre música, era totalmente autodidata. E ela deu a oportunidade. Eu acho que a Madonna tem essa coisa também de, às vezes, pegar no ar e falar, ó, esse cara que dá muito certo. Então, acho que juntou meio que a fome com a vontade de comer, sabe? Porque como ela Aham. queria algo novo, e ele tinha também o talento de produtor, e ela tinha o talento pra passar a mensagem, que já tinha um lado teatral do Evita, já tinha tido aulas de canto, né? Então, realmente juntou muito bem, casou muito bem esses dois. Eu acho que foi maravilhoso, assim. E até as músicas que ela fez com o Patrick Leonard nesse álbum, teve um toque totalmente diferente por causa dele, né? Mas é até engraçado que muita gente fala. Tem umas entrevistas que o William falava que, não, porque o pessoal fica dizendo que a Madonna se transformou por causa de mim. Não, acho que foi as duas lado a lado. Ela me mudou, a Madonna mudou ele e ele mudou a Madonna ao mesmo tempo, né? Porque foram realmente duas personalidades que deram certo, né? E realmente, assim, tudo foi a favor, realmente. E eu gostei, essa coisa, esse arriscar, né? Porque você muitas vezes pode falar, não, agora mesmo, sei lá, o Diplo, né? Vamos todo mundo trabalhar com Diplo, vamos todo mundo trabalhar com DJ e tal, porque é o que tá na moda. E ela realmente tem a visão, né? Que inclusive acho que foi até o diretor artístico dela que deu a ideia, que apresentou o William Orbit para ela. Mas ela aceitou a ideia, claro, ela viu que estava certo essa pessoa. Independente da fama que o cara tinha no momento, entendeu? O cara não tava naquela coisa que todo mundo queria trabalhar com ele. Ela simplesmente foi na intuição. Falei, esse cara aí acho que vai dar uma coisa certa do que eu quero, né? E por isso que casou legal, porque ela não ficou preocupada por ser, eu vou trabalhar com Quincy Jones, eu vou trabalhar com alguém que que já tem nome no meio. Não. Ela simplesmente viu o cara pelo talento dele, independente da reputação que ele tinha naquele momento, entendeu? Uhum. Sim, sim. Eu vi uma entrevista que eles estavam nos bastidores enquanto estavam fazendo o álbum. E aí você falou do William, tipo, nesse momento muito jovem, muito talvez inexperiente, novo no mercado nesse sentido. E ele falava, tipo assim, eu só faço o que ela me manda fazer, basicamente. Porque tudo É, novo, então tudo eu aprendo também, sabe? Não é como se eu tivesse exato. planejado tudo pra vir pra cá gravar. Não, eu vou fazendo conforme a gente vai indo, a gente vai construindo juntos. Eu achei isso muito interessante, ele falar sobre isso. Sim, porque você vê, né? A gente tem que saber diferenciar. Eu sei que tem muitos artistas que vão lá e só põem a voz, né? Que o instrumental, às vezes, ela não tá nem presente no estúdio. Mas eu vejo esse álbum muito Madonna também, no sentido de produção, né? Sem tirar o mérito nem de um nem de outro, porque tanto a parte vocal você vê que é orgânica, as coisas que ela faz, inclusive no Frozen, né? Todo aquele gemido, toda aquela coisa, você vê que ela estava ali, ela estava fazendo junto o arranjo, que tem muitas coisas vocais que você vê que é dela. Não foi o William que falou pra ela, olha, faça isso, sabe? Ela tava meio que
interagindo com ele, meio não, totalmente, interagindo de uma forma que saiu orgânico, saiu com a cara dela, não foi só ela botar a voz num instrumental que já tinha pré-fabricado. Então por isso que fica muito verdadeiro, não tem como negar isso, sabe? Uhum, sim, sim. Tanto que até hoje os fãs pedem, falam assim, nossa, volta a trabalhar com William Orbit. Sempre a gente vê os fãs pedindo isso nos fóruns de fãs e tudo mais. Sim, eu também, eu estou totalmente a favor. Adoraria, seria muito interessante, né? Porque é outra fase da vida, mas eu acho que também ainda pode dar certo, sabe? Acho que pode ser uma coisa. Inclusive, até a própria Jennifer Lopez agora vai lançar o This Is Me Now, né? Depois do This Is Me Then, que foi, inclusive, o melhor álbum da carreira dela, pra mim, foi o This Is Me Then, né? E agora, 20 anos depois, ela vai lançar o This Is Me Now. Esperemos que ela repita a dose, que tenha essa atmosfera. E que realmente o Ray of Light merecia também uma continuidade depois de tantos anos, né, que tivesse um Ray of Light com a mesma equipe de produção e que a Madonna vocalizasse agora toda essa realidade de ter já tantos filhos, né, com a idade que ela tá, né, ainda tem filhos adolescentes, tem o David Banda, tem as duas meninas, né, a Lourdes já é praticamente ela é uma adulta, uma mulher, né, e o filho também. Então, assim, ia ser muito interessante ela poder cantar a verdade dela com a ajuda do William, nesse estilo Ray of Light, claro que, né, em 2023, 2024, com essa verdade dela, que ela tem muito mais vivência, né? Desde esse álbum, aconteceu muita coisa na vida dela, né? Teve casamento com que não deu certo, né? Teve tantos outros amantes, porque desse álbum ela já fala de vários amantes. Nesse meio tempo teve outros mais. Então seria legal ela contar isso numa história, né? Teve até um brasileiro, né? O Jesus Luz no meio, o Jesus Luz, essa galera. Pois é, mas falando sobre isso, como você acha que esse álbum influenciou outros artistas? Olha, eu acho que todo mundo que tentou, teve gente que tentou agora, assim, tô tentando me lembrar, porque veio um lance muito eletrônico, né? Eu acho que esse finalzinho dos anos 90 teve uma galera muito de house, né? E trance, começou a ter muitas as rave e tudo isso né, ao ar livre, essas discotecas ao ar livre, que eu inclusive fui em muitas no Brasil, no Rio, e teve muitas cantoras, assim, mas aí aí você percebe quando a cópia é uma coisa simplesmente superficial. Não chegou à profundidade dela. Acho que todo mundo que tentou fazer essa sonoridade não chegou à profundidade que a Madonna tinha. Primeiro porque eu acho que as letras foram muito simples, dessas cópias que tentaram. Eu tô tentando lembrar aqui de nomes, mas nenhuma chegou com essa profundidade que teve o Ray of Light, porque o Ray of Light teve uma profundidade lírica muito grande, eram vivências muito pessoais, e também teve o lance da Cabala, né, Shanti, Ashtandi. Então, você botar só o instrumental sem um conteúdo fica superficial, entendeu? Porque eu acho que o que faz a diferença no Ray of Light é realmente o conteúdo lírico também. Claro que é muito legal, a eletrônica é muito interessante, misturou também um pouco de acústico, mas o que realmente faz você querer ouvir o álbum é a forma como ela tá cantando e contando a própria história, sabe? Então, eu assim, todas as pessoas que eu me lembro da época que tentaram fazer uma sonoridade, acho que não tiveram muito sucesso no meu ponto de vista, acho que não conseguiram fazer um som realmente genuíno, entendeu? Uhum. É porque tem vários conjuntos, né? Tem vários elementos aqui. Tem a experiência Madonna, né? O momento que ela estava, as letras, o som eletrônico que é experimental de uma certa forma, que não é um som eletrônico tipo, sei lá, que também, voltando a Cher, que também estava influenciada por um som europeu, vamos dizer assim, não é? Um Eurodance. Mas não é nesse sentido também, porque eu vejo o da Madonna muito mais experimental do que a Cher, sabe? Então, são vários elementos. Lembrando agora, lembrando agora, teve a Glória, né? A Glória Estefan, ela lançou um álbum também de música mais dance, nessa época também, mais ou menos. Mas também já era outro lado, que como ela também usava muitas raízes latinas, que, inclusive nesse álbum tem algumas coisas latinas, tem uma bossa nova lá no finalzinho do Ray of Light, né? Tem uma coisa, mas acho que você sabe que eles têm uma sonoridade do Miami Sound Machine, né? A Glória tem com o Emílio,
tem um som que ela estava tentando, acredito que foi um pouco inspirado pela Madonna também, sabe? Esse álbum Glória, não sei se você conhece, que é exclamação, Glória. Eu acho que foi mais ou menos na mesma época do Ray of Light, se eu não me engano. E 98 também, no mesmo ano da Madonna. Estavam tentando fazer sons eletrônicos. Mas a esse nível espiritual, como foi o da Madonna, eu não me lembro de nenhum. Não lembro. Não, também não. Bom, Ana, a gente tem uma parte aqui no podcast, a gente tem um quadro no podcast que se chama Repete ou Passa, ok? Você já meio que me deu indícios durante a nossa conversa sobre os seus pontos de vista, ok? Mas tá tudo bem, ok? Porque a gente vai falando um pouco faixa a faixa e o que a gente sente sobre as músicas, se a gente repete ou se a gente passa quando a gente tá escutando o álbum. Pode ser? Sim. Pode ser, sim. Ok. Bora lá, então. I ran from my house that cannot contain. Ok. Bom, você que mora nos Estados Unidos, você pode me ajudar com o nome, com a pronúncia das músicas, ok? Porque a gente tem a primeira faixa que é Drowned World, Substitute for Love. Traded fame for love. Bom, o que você acha dessa? Eu acho interessante como... Eu acho que essa música tinha que ser realmente a primeira do álbum, porque eu acho que é uma forma de apresentação dessa fase da vida dela. Eu não passo. Eu escuto essa música até o final, porque eu acho muito, muito interessante a forma como ela canta. E já chega quebrando, né? Porque ela poderia ter começado esse álbum com uma coisa mais fácil de digerir. Uma coisa mais pop, que as pessoas não... já estavam acostumadas a ela. Mas eu acho que essa música já é bastante diferente de tudo que ela estava fazendo anteriormente. Então, assim, aí você percebe a dicção da voz está bem clara em relação... inclusive, acho que tem muita influência do Evita nessa música, na forma como ela... a dicção dela cantando, né? E aí entra naquela ponte que a música é muito complexa. A música não é aquele pop básico. Então, eu acho muito interessante, muito experimental. E essa música eu não passo não, sim, a primeira. Repete, então. Eu também, escutando essa música, também repito. E eu acho que aqui a gente tem... bem do começo, você falou que essa música foi certa para começar o álbum, porque ela já inicia, assim... levando a pessoa informando essa pessoa que vai ser uma viagem mais espiritual, mais olhando pra si mesmo, sabe? Exatamente. E aqui eu vi uma entrevista que ela falava que essa música é sobre a relação dela com a fama também, toca nesse ponto. Ela fala sobre tudo que ela viveu e tudo mais, e sobre o que ela viveu e que foi excessivo, sabe? Eu acho muito interessante. Sim, eu acredito que ela ajudou. Sim, eu acredito que toda a galera que viveu, assim, incluindo eu, né? Porque eu ainda era adolescente nessa época, mas eu já tinha eu já ia pras boates, assim, eu com identidade falsa, eu já fazia muito parte da noite. E eu acredito que muita galera, né, realmente a Madonna tem um grande público LGBTQIA+, e que realmente eu acredito que nessa época ela deve ter salvado muitas pessoas com essa letra. Porque eu acho que essa letra realmente ajuda você a se encontrar. Não é aquela coisa de você buscar fora, né, a felicidade, buscar amantes, é aquela coisa da busca da alma mesmo. Né? E ela dizer que ela nunca se sentiu tão feliz com esse caminho. Então, imagina, toda a galera que estava lá, não só eu, né, que eu era bem mais jovem, mas as pessoas que já tinham já 18, já com 20, 30 anos, que frequentava a noite, que era fã da Madonna, tava naquela coisa de festa, e de repente ela vem com um álbum como esse, e começa com uma letra tão, né, se declarando tanto, dizendo, olha, busca a si mesmo, não exteriorize, não viva só de aparência. Eu acho que isso deve ter ajudado muitas pessoas que estavam em depressão, muitas pessoas que estavam no mundo das drogas, sabe? Então, acredito que desde cara, eu acho que ela já estava passando um recado que era um serviço social quase, essa letra. Poder dizer para as pessoas, olhe para dentro, né? Sim. Bom, e depois ela vem com Swim, que é a segunda faixa do álbum. O que você acha de Swim? Eu acho que eu gosto muito da forma como ela canta essa música. Não é uma das minhas favoritas, mas eu gosto muito dessa música, mas não é das minhas favoritas. Gosto das guitarras, o efeito de onda, né? Porque eu acho que é muito legal, porque como fala de nadar, tem todo esse efeito de onda na música que realmente faz você visualizar que você tá nadando, né? E se eu não me engano, eu acho que quando ela gravou essa música foi
Ela tava pensando também no dia que o Gianni Versace morreu, que era um grande amigo dela também, né? Então ela gravou essa música também com muita emoção, com muita paixão. E eu acho que teve uma influência do Gianni aí. Eu acho que foi uma forma, inclusive, de fazer um tributo, sabe? Para todas as pessoas que remam contra a maré, né? Que nadam, né? Swing, que nadam contra a maré. Tipo, realmente você não deixar de ser você. No caso do Gianni, infelizmente, ele faleceu, amigo dela. Mas tem uma conexão muito grande com a comunidade LGBTQIA+, essa música também, acredito. Uhum. Que é você ser você mesmo, e mesmo que tenha preconceito lá de fora, mesmo que tenha barreiras, você não perder sua identidade, sabe? Uhum, sim. É porque talvez tenha sido uma coisa que ela lidou muito, né? Nesse fato, porque Exatamente. sendo taxada como tal coisa, e nadando contra essa corrente toda, então é uma coisa, um ponto de identificação também. Exatamente. Sim, ela sempre conseguiu ser porta-voz de uma forma muito verdadeira, desde o começo da carreira. E claro, né, poxa, inclusive antes de ser famosa, ela teve a casa assaltada várias vezes, teve que passar por situações de estupro, chegou a trabalhar em muitas coisas. Ela teve um momento muito, muito difícil antes de chegar à fama, né? Que ela começou aí com 25 anos. Então, assim, antes desses 25 anos, teve muita dificuldade na vida dela com relação ao pai, né, a relação à família, você chegar sozinha em Nova York com pouco dinheiro no bolso e ter que sobreviver com tanta dificuldade, isso não é fácil. E as pessoas realmente precisam lembrar disso, que agora vê uma Madonna milionária, mas é a mesma vida, é o mesmo corpo e o mesmo espírito que viveu situações bem diferentes na vida. Eu acho que por isso que ela entende tanto, né? Sim. As diferenças, porque ela viveu na vida dela isso também. Uhum, sim, sim. Bom, eu também repito Swim, eu também escuto novamente. E Gosto. Bom, depois nós vamos para a terceira faixa do disco, que é Ray of Light. O que você acha? Essa eu gosto muito. Essa foi totalmente certo pra poder realmente ser single, né? Esse álbum teve muitos singles, Sim. mas essa música tinha que ter sido single de qualquer jeito, porque realmente é muito boa essa fusão das guitarras com o sintetizador, sabe? Meio dance, meio pop, meio folk. Gosto muito. Gosto muito desse estilo que ela fez. Que inclusive ela repetiu, né, coisas meio parecidas ao longo da carreira, como Don't Tell Me. Eu acho que Don't Tell Me bebe um pouco daí do Ray of Light do álbum seguinte. Não. É o Music. Isso já é do Music. Não foi no Music? Isso. Então acredito que foi uma fórmula que deu certo. Ela viu que funcionou essa coisa de violão, né, de guitarra com o eletrônico. E o vídeo é maravilhoso também, eu acho muito interessante. Parece realmente uma coisa de você tomar sei lá, um comprimido ou um ácido, e aí você viaja tudo aquilo, sabe? Gosto muito. E ela voltar, né, com cabelo, que eu gosto disso que ela faz, que no mesmo álbum ela muda de cabelo, né? No Frozen ela tava com o cabelo totalmente preto, aí ela já tá loura de novo. Né, que é como ela tá na capa do disco. Na capa do disco ela tá com esse look, desse cabelo meio desarrumado, assim. Então, amo a apresentação dela com Lenny Kravitz. Agora eu não me lembro qual foi a entrega de prêmios que ela cantou essa música. Acho que é uma música que dá muito certo, tanto no álbum como ao vivo. Sim. E você falou do clipe, eu acho que o clipe traduz muitíssimo a sensação que a gente tem escutando a música. De todas aquelas imagens passando rápido e você entrando nessa viagem, sabe? Tipo, é uma coisa que meio que te suga e você entra. Eu amo também o que ela faz com a voz, porque é que ela experimenta totalmente com a voz, não é? Quando ela. Sim, e a voz dela tá muito boa também. A voz dela tá muito. Isso. Sim. Repito muito. Esse eu não passo também, não. Esse eu escuto e repito. Põe no repeat. E depois a gente tem Candy Girl Perfume. O que você acha? Sim, essa eu acho talvez uma das mais pops, assim, mais descartáveis do álbum, no meu sentido. Eu acho que são umas músicas que me lembram um pouco algumas músicas anteriores, dos álbuns anteriores, sabe? Que tem aquela coisa, a forma como ela tá cantando é um pouco mais, talvez até meio erótica, não sei dizer, meio... a voz dela tá menos... Tá menos comprometida, sabe? Eu acho um pouco mais...
Eu escuto, mas não é das minhas favoritas, sabe? Assim, Até, não é das minhas até favoritas. nessa questão, eu acho que você falando que lembra um pouco mais do que ela tinha feito, até nessa questão de discurso também, não é? Porque ela fala sobre essa relação, tudo mais, sobre atrair uma pessoa, talvez, com perfume, não é? Com o doce. Sim, eu acho assim que muita gente nem sequer conhece essa música. Eu acho que também não foi valorizada como merecia. Não é que seja boa, mas eu acho que como esse álbum teve tantos hits, é uma música que passa despercebida, entendeu? Mas eu também não tiraria do álbum, porque eu acho que faz parte do processo. Como eu te falei, eu acho que esse álbum é como se fosse um livro, como se fosse uma viagem. E essas primeiras músicas, ela tá se apresentando. Eu acho que, inclusive, Candy Perfume Girl tem um pouco da Madonna de antes, entendeu? Essa coisa dela seduzir com o perfume, dela poder né, ser aquela boneca de porcelana e... Entendeu? Inclusive a mulher é fatal, a mulher é erótica. Então, assim, é uma forma também de se despedir dessa imagem. É meio que um tributo à Material Girl. Se você for ver de um lado, também é um tributo à Material Girl, né? Casey Perfume Girl, Material Girl. Então, por isso que eu acredito que eu não tiraria, sabe? Acho que faz parte do processo do álbum para quem tá ouvindo. Sim, sim. Concordo plenamente. Eu repito ela no álbum, assim. Depois eu explico um pouco mais as minhas decisões, mas eu repito. Bom, e depois a gente tem Skin. Já que a gente entrou nesse mundo mais intimista, a gente vai pra Skin. Exatamente. Porque digamos que ela meio que entrou na água, né? Tirou o perfume, tomou um banho ou entrou na água, no oceano. Acho que ela fala throw up the oceans. Acho que ela entrou no mar e já saiu com a pele sem o perfume. Já é o cheiro dela natural, a essência, né? Digamos assim. E eu amo essa música, assim. Eu acho que o arranjo sabe, tem uma coisa de ansiedade, né? E o trance vai entrando, e acho que tem muita cara do William Orbit também, sabe? Que era coisa experimental, tem um pouco de árabe também, né? A música começa bem, assim, dark, mas também vai entrando aquela coisa do trance no refrão, e é uma música longa, né? Mas, assim, não fica cansativa pra mim. É uma música também que eu... Sim, e é também do Patrick Leonard, se eu não me engano, né? Eu acho que também tem ele aí. Você percebe na estrutura da música como tem a influência dele, né? Porque o Patrick também já tá com ela já há muito tempo. Nessa época já estava com ela em muitos álbuns. E sim, essa não falou também não. Essa também gosto muito. Eu também repito. E você falou, tipo, ela realmente é uma música longa, mas como ela tem esses dois momentos, esse momento começa mais dark e depois vai pra uma coisa mais trance, vai mais explodindo com as batidas, então não é uma coisa monótona, né? Não fica, assim, não é o mesmo instrumental do Ray of Light, mas tem essa mesma coisa de subir e baixar, sabe, né? Desde o outro lado, porque vai com trance muito mais, o Ray of Light tem muito mais elementos da guitarra. Essa é puramente trance, digamos, mas também tem essa coisa de você tá aí sob efeito de algo, né? Tipo, você desce, depois você sobe de novo, você viaja, né? Se tivesse um clipe, talvez seria um clipe como o do Ray of Light, mas um pouco mais devagar, mas ainda com essa mudança de imagem, sabe? Acho que quando começa a viajar, você tem, né, quando chega no refrão, tem aquela coisa do trance, e o trance tem isso, é meio que uma viagem interna, né? Interna. Sim, sim. Bom, a próxima é Nothing Really Matters. Ah, sim. Eu amo essa música, sabe? Gosto muito do estilo dela e também foi muito acertado terem posto como música de trabalho, sabe? Gosto muito o arranjo dela é muito bom e também a forma como ela tá cantando também de uma forma muito jovial, despreocupada, ela não tá preocupada com nada realmente, ela consegue passar isso na letra, nada realmente importa. Ela realmente quer viver a vida e quer ser o que ela quer ser. Então eu acho que essa música também tem um ponto muito positivo em ajudar as pessoas que são às vezes discriminadas, né? Que as pessoas não aceitam o jeito que elas são.
E tipo assim, é tipo apertar o botãozinho do F, né? É uma coisa bem assim, né? É uma mensagem boa. Eu também não pulo, não. Eu escuto bem essa música, assim. Aham. Eu também não pulo, mas eu tive. Foi interessante que eu tive uma outra leitura. Eu tive uma leitura um pouco mais. Como eu entrei nesse álbum sabendo que era uma perspectiva espiritual, também pensei nessa questão de como somos pequenos, sabe? Toda a nossa existência é Sim, muito pequena e o que importa é amar. Vamos usar o nosso tempo amando, porque é o que a gente tem, porque é tudo muito grande, sabe? Eu entrei nessa vibe aí. Ok. Bom, que a gente já vai entrando também numa vibe, pensando no álbum, na construção da tracklist do álbum, que a gente já vai entrando numa vibe mais espiritual também. Porque a próxima música é o Sky Fits Heaven. Sky fits heaven isso. so fly. Que eu também gosto muito, né? É que ela fala que vai seguir o coração, que é um bom lugar para começar, que é seguindo o coração. Acho linda essa música, sabe? Fala de renascimento, né? De autoconhecimento. E eu acho que também tanto eu acho que a Nothing Really Matters tem o Patrick Leonard e essa também tem Patrick Leonard, que tem uma atmosfera, né? Totalmente assim. Eu acho que é mais fácil de ouvir porque também tanto Nothing Really Matters como essa tem uma estrutura mais Patrick Leonard que vai levando pro pop das antigas dela. Que mesmo tendo todo esse arranjo do William, né, que é uma coisa mais experimental, mas a melodia fica mais fácil das pessoas que estavam na época escutando a Madonna de antes, entrava. Por isso que, na minha opinião, também tem isso, né? Eu acho que o disco vai ficando cada vez mais interessante ao longo, porque você vai vendo que a Madonna não se perdeu. Tem um lado dela que ainda tá aí, que é. E o Patrick foi que ajudou, o Patrick nas composições. Então, assim, acho muito legal o Sky Fits Heaven. Né, tem. Eu gosto do coro, da música, é bem ela, e realmente, outra vez, está dizendo que vai seguir o coração. Outra música também que eu acho que também não foi tão valorizada por causa da quantidade dos singles que tiveram, mas eu também gosto dessa música e poderia perfeitamente ter sido single também. Só acho que se não foi por falta de tempo, né? Aham. Sim, eu super concordo também, repito. E merecia. Mas a gente também tem essa relação do antigo, mas a gente tem essa relação do novo, né? Você falou da contribuição do William aqui, mas também na questão O arranjo dele, né? espiritual aqui, a gente vê também na letra, sabe? No discurso dela na música. Sim. E aí vem com a que segue justamente falando disso, né? Aham, que é Shantyashtani, não sei, Shantyashtani. Que eu tava vendo uma entrevista e eu não sabia. Mas são orações em sânscrito, não é? Sânscrito, isso, justamente. Que ela, inclusive, teve algumas aulas também, né, para poder fazer com a pronúncia perfeita. Ela teve algumas aulas de sânscrito com um professor para poder ficar o mais verdadeiro possível, com um sotaque mais limpo possível, para que fosse entendida toda a mensagem, né? E eu gosto muito da forma como ela canta. Você vê que a voz dela tá bem. É a Madonna, tá cantando, ela não quis ser outra pessoa. E ela tá sendo muito autêntica, muito sincera nessa música, sabe? Eu gosto dessa coisa mística. Foi bem legal o personagem, né? Que ela. Era ela também, claro, mas eu acho que essa versão da Madonna é uma versão que eu gosto muito, que casa com o álbum, claro, e que eu acho que também sinto falta às vezes, né? Porque ela acabou indo por outros caminhos ao longo da vida, né? Teve outro tipo de coisa, mas a forma como ela se expressa nessa música, eu sinto falta, porque eu acho que é muito sincera. Eu acho que ela realmente estava em um momento de redenção da vida, sabe? E eu percebo, mesmo não sendo uma letra que eu entendo, né, que eu preciso da tradução, mas eu vejo muita verdade nessa música também. Gosto muito. Não seria uma música de trabalho, né? Porque como é sânscrito, é difícil realmente botar na rádio uma música assim. Mas eu não tiro não, porque tem tudo a ver com o álbum. Tudo a ver. Uhum. Sim, e eu acho interessante tipo, a coragem, porque você pensar uma cantora pop que faz shows em estádios e tudo mais, chegar num ponto e lançar uma música em sânscrito, trazendo para a realidade dela com a batida, com o instrumental, com
a linguagem dela, eu acho muito corajoso. Muito, muito. Botou aí e realmente é uma música que tem tudo a ver com o álbum, entendeu? Você vê que não foi pretensiosa, você vê que talvez foi até inclusive uma das primeiras a ter espaço, né, no álbum. Não é uma coisa que fala, vou botar aqui só para poder fazer, tipo, uma música de recheio. Não, eu acho que essa música é perfeitamente o conceito, né, do álbum. Acho que se não fosse Ray of Light, o nome do álbum poderia ser Shanty Astante, porque realmente toda a ideia do álbum vem daí, né? Uhum, sim, sim. Bom, eu acho muito interessante porque eu também repito, só para lembrar, eu repito essa música, mas o que eu acho interessante é que ela veio com essas duas orações e depois ela vem com Frozen, que é como se fosse, para mim, nessa linha do tempo, nessa linha do álbum, como se fosse uma oração dela. You're so consumed with how O que much você acha de you Frozen Exato. nesse caminho, assim? Sim, eu amo esse álbum, eu amo essa música, desculpe, e o álbum também, claro. Mas é que esse Frozen, inclusive, voltou, né, recentemente, teve essa versão nova que, inclusive, foi outra vez primeirão lá nas plataformas digitais, a, a releitura de Frozen, né? Mas eu fico com a original, eu prefiro essa desse álbum. Mas eu acho que foi muito legal ser a primeira música de trabalho. Acho que o clipe foi muito, muito bem dirigido, muito bonito. Nossa, marcou muito, sabe? Aquele cachorro, né, negro como um lobo, assim, né? E o cavalo, e ela naquele deserto, e aí ela sabe, com aquela dança, com as mãos, com a rena nos braços, assim. Aquilo, eu me lembro como se fosse hoje. Foi muito marcante essa imagem pra mim dela. Ter começado a divulgação com essa música, e eu me lembro que tocava nas rádios do Brasil. Eu me lembro que eu tava uma vez com uma amiga no carro, e eu tava no carona e eu ouvindo essa música ali na rádio. Falei, gente, que coragem, né? Você botar uma música como essa de primeiras, assim, e pegou, sabe? Pegou, muita gente apoiou. Eu acho que tem uma mensagem muito, muito boa, né? Você é frio quando seu coração não está aberto. Então, assim, muito diferente tudo, é muito inesperado. Ela tinha que voltar a ter essa coisa inesperada, que eu acredito que ela vai ter, cedo ou tarde ela vai vir com algo muito inesperado, porque ela sabe fazer, sabe? Ela tem as ferramentas para isso. Tanto o clipe como o arranjo, tudo é tão bom que as pessoas não tem como ignorar esse tipo de coisa, né? Uhum. Você falou alguns pontos que você falou, tocou na rádio. Essa música é tão incrível que ela toca até hoje. Você vai, às vezes, lembra de supermercado Sim. e tá tocando no supermercado. Ontem eu tava num restaurante que tava tocando, tipo, músicas aleatórias, tocou Frozen, sabe? É uma música Sim. que marcou realmente. E esse refrão, né? Uhum. Esse refrão mesmo, grande parte sussurrado, né? Né? Mas isso fica na cabeça, mesmo você não sabendo, e é uma coisa universal, porque você não precisa nem saber inglês, essa parte é totalmente universal, é o murmúrio, né? Então, aquilo fica na cabeça até para quem não entende a letra. Esse refrão foi muito bem feito e é totalmente espiritual. Eu acredito que pode ajudar muita gente também a, tipo, ficar tranquilo no momento de estresse, no trânsito. Tem uma coisa aí muito, muito forte Sim, nessa sim. letra. Muito boa. Então, eu acho, na verdade, que é uma... porque, como eu tinha te falado, como ela cantou aqueles dois mantras antes, aqui ela tentou construir a própria oração dela, porque quando você vai ver, não entendo muito de Kabbalah, mas não é sobre um Jesus ou alguma coisa, um símbolo, mas é sobre o seu estilo de vida, sobre você, como você porta a sua vida, né? Não entendo muito, mas pelo que eu percebi, eu entendi isso, sabe? Então, eu acho que essa música transfere muito essa visão, não é? No seu relacionamento. Sim, concordo. Sim. E vale a pena lembrar que acho que essa música foi número 1 no Reino Unido depois de 8 anos. Assim, depois de 8 anos sem estar número 1 no Reino Unido, ela conseguiu botar essa música lá como número 1, entendeu? Então, assim, foi uma jogada assim, muito grande. Umas músicas de realmente mais renome da carreira dela. Sim, sim. E só mais uma outra coisinha sobre o que você falou, o murmúrio, né? Que
é uma coisa que virou uma marca registrada dela, que eu amo, amo. E, assim, vendo depois, anos depois que eu fui descobrir que esse não aparece aqui pela primeira vez, porque como Frozen tocou muito mais, eu achei que vinha daqui. Mas não, que antes ela já tinha feito, já usava isso. No Secret, por exemplo, ela já tinha Secret, né? Na Isso. Erótica, acho que tem alguma faixa que tem também, não me lembro o nome agora, mas eu lembro que tinha na Erótica também, no Secrets tinha. Aqui no álbum mesmo, em qual? Eu não me lembro, eu acho que em Swim, eu acho. Tem outra com essa. Acho que ela também faz esse murmúrio, e é incrível, é uma marca registrada da Madonna já. Sim, eu gosto muito. Também, não, essa com certeza mantém também uma das essências do álbum é essa. Não passo. Bom, depois a gente vai de The Power of Goodbye. O que você acha? Eu acho linda essa música, acho uma balada muito bem feita, sabe? Assim, gosto muito também do clipe, ela também tá linda, e cabelo mais escuro. E, como eu falei, eu acho que essa música junto com Rain e junto com a... E eu falei outra música, que são as três baladas... Live to Tell. Isso, Live to Tell. Porque essa tem algo de Live to Tell também, sabe? Tem momentos dessa música que me lembra um pouco Live to Tell. Acho que tem uma atmosfera da balada dela que também, até as baladas da Madonna tem algo diferente, né? Tem uma coisa bem densa, assim, uma coisa bem, talvez acho que é por causa do sintetizador, mas eu gosto muito. E esse violão no final, assim, sabe? Como termina. Gosto muito, acho muito bem produzida. E foi também um single muito bem acertado pra poder, sim. Mas Também não salto. mas o que eu acho interessante, eu não sei se você reparou, é porque ela separa a palavra goodbye. Porque na música ela fala, né, sobre esse momento de partida, né, que você se separa e tudo mais. Mas você leva uma coisa positiva com você, você aprendeu alguma coisa, você vai embora, mas você sai transformado disso. Então não é um goodbye no sentido triste, um adeus, mas é um goodbye, sabe? Isso, verdade. Eu achei muito interessante isso. Concordo. Sim, essa coisa, o poder do adeus, né? Você precisa dizer adeus para seguir a sua vida. Mas dizendo de uma forma positiva, reconhecendo aquilo que você aprendeu e tudo mais. Claro, sim, mas é realmente trabalhar que isso está muito na cabala também, que é o desapego, né? Você trabalhar o desapego, você ter uma memória boa na sua mente, no seu coração, você levar para sua vida o seu aprendizado, mas não, tipo, chorar o leite derramado, né? Tipo, você realmente aprendeu daquilo e aí segue em frente, se despede do passado, levando o aprendizado para o presente, mas sem ter o apego. Eu acho que rola muito isso. O poder do adeus é você realmente saber dizer adeus a cada fase da sua vida, mesmo tendo aprendido com ela, claro, e você leva ao lado positivo, mas não se apegar ao passado. Né? Nossa, você falando, eu fiquei todo arrepiado, porque é muito louco, não é? A gente pensar numa música assim, numa simplicidade, mas também numa complexidade tão grande. Sim, e ela sempre teve, né, assim, claro que esse álbum é muito mais complexo do que qualquer outro anterior dela, mas ela sempre tocou muito nesse assunto, no próprio Like a Prayer tinha o Father, né, tinha muitas músicas que ela realmente tocava, no próprio Live to Tell também tinha I Learned the Lesson Well, né, eu aprendi bem a lição, ela sempre fala muito de aprender de algo, de passar por uma dificuldade e conseguir se levantar. Mas, claro, isso é para quem realmente escuta mais o trabalho dela, vê que não é uma coisa só superficial, não é só a Material Girl. Tem muita coisa da carreira dela, e principalmente esse álbum, que é profundo, muito profundo, que inclusive eu diria que é um dos álbuns mais profundos, se não o mais profundo do pop, esse álbum. Sim. Concordo super. E a gente já tem nesse discurso todo, você falou sobre dessa coisa do desapego da cabala, da relação, a gente tem To Have and Not to Hold. Próxima música. Exatamente, que casa muito com isso, né? Que não é, que você não pode se apegar, você tem aquilo, mas você não é uma propriedade sua. E acho que ela, se eu não me engano, acho que também foi uma das primeiras desse projeto, assim, acho que foi uma das primeiras coisas que ela gravou. Tem essa coisa meio
latino, né? Que eu até diria até meio bossa nova, Assim, meio, aqui, aham. né? Até um pouco La Isla Bonita, mas bem suave. Então, de alguma maneira, ela tá levando aquilo. Eu achei legal ela botar isso, porque ela tá levando. é, Mesmo ela sendo de ascendência italiana, né? Ela fez Evita, que era um personagem argentino. No La Isla Bonita, ela botou aquele personagem, né? Que era uma mistura meio louca de espanhol com porto-riquenho, não sei, uma coisa meio. Mas enfim, latino, né? Porque querendo ou não, Itália também é latina, né? Muita gente, inclusive, confunde, porque a Itália é um país latino, europeu, mas vem do latim. Então, ela ter esse estilo nessa música, botar essa lembrança aí meio hispânica, meio latina, tem tudo a ver, né? Porque realmente ela inclui os elementos eletrônicos, mas ela fala, olha, eu adicionei essa parte espiritual, essa parte eletrônica, essa parte do William, mas ainda tem também o meu lado latino, né? Então eu achei muito interessante a forma como fizeram essa música. Eu acho que tem uma mensagem também muito boa. Não sei se seria para ser música de trabalho porque não é tão comercial, mas eu adoro. É um tipo de música que eu ouço e repito. Uhum, sim, eu também repito, e tem certo momento que ela te faz tipo como um mantra, sabe? Na música, eu amo. Eu amo, Eu acho super muito boa, concordo. muito boa. Aham. Bom, a gente chega na penúltima música do álbum, que é Little Star, que é a música que ela fez pra filha dela, pra Lourdes. Exatamente. Eu gosto dessa música, acho bonitinha, assim, acho bonita. Ela, tipo, descobriu um novo tipo de amor, como eu falei antes, no Substitute for Love, ela já fala um pouco disso também, de alguma maneira, que inclusive ela aparece, né, a Luz aparece no final de costas no clipe do Substitute for Love, e realmente eu acho que ela viu a vida de outra forma, ela começou a se questionar sobre a mortalidade, né? Sobre a responsabilidade de ter a vida de alguém, de cuidar de alguém, e como o comportamento dela afeta a filha, né? Porque eu acho que também rolou muito esse lance dela querer se espiritualizar, porque ela começou a ver que ela tinha uma criança para cuidar e ela não queria estar ainda nessa imagem de erótica. Foi muito boa. Ela tem certeza que ela não se arrepende jamais, que foi uma fase da vida dela que ela precisava passar. E aí veio essa coisa agora da mãe, né? E eu acho realmente que é uma coisa que está tão presente na vida dela, que tanto foi assim que ela continuou tendo filhos, além não só biológicos, como adotou, né? Então, eu acredito que é um lado dela que foi aí que foi o divisor de águas da vida dela. Ela teve a experiência de ser mãe pela primeira vez com a Lourdes, e ela descobriu tudo isso depois, né? A Madonna de hoje é totalmente diferente por isso, porque ser mãe, eu acredito que realmente é muito transformador, né? Posso fazer uma pequena ideia do que seja, né? Mas realmente é uma coisa que só quem é para dizer, né? Minha mãe, sua mãe podem dizer melhor que nós. Mas, mas eu acho muito, muito bonito. Eu acho até meio que uma canção de ninar, sabe? É meio japonês, meio japonês, não sei. Ela descreve mesmo como uma canção de ninar mesmo na música. Não, nas entrevistas ela falava que era um lullaby. Exatamente. É uma coisa que ela se questiona e ao mesmo tempo ela está dizendo para a filha, né? Tá contando que Deus me deu um presente feito de carne e osso, né? Então, assim, muito bonita também. Tem tudo a ver até com tá nesse álbum. Faz parte totalmente do conceito, não tiro. Muito bonita. Uhum. E tem uma relação também, porque eu acho que ela se enxerga como mãe, ela faz essa viagem, porque reflete também a questão com a mãe dela, né? Exatamente. Porque ela sente muito uma falta da mãe que ela não teve presente, né? Sim, e inclusive um meme, né? Um meme que ficou até hoje rodando muito pela internet, que foi nessa época do Ray of Light, eu acredito que foi por essa época da entrevista, e falaram que o que faltava na vida dela, né? Que ela já estava com dinheiro e tudo, e ela fala, mamãe. Né? Então, assim, Sim. é uma coisa muito forte isso, né? Você vê o quanto importante é para ela ter essa imagem da mãe. Eu acredito que talvez seja uma parte aí dela que é uma ferida que está guardada, que ela, inclusive, conseguiu superar tendo um filho e sendo a mãe, talvez, que ela não pôde ter durante muito tempo, né? Uhum. Então,
é muito interessante essa parte humana da Madonna que muitas vezes as pessoas esquecem, sabe? As pessoas ficam só naquela parte superficial, mas eu acredito que ela tem um lado, assim, muito bonito de evolução a nível de mulher, de mãe, sabe? Então, eu acho que esse álbum realmente, cada letra, cada uma dessas músicas tem um significado de ser, e mesmo sendo 13 faixas, não fica cansativo, né? Quer dizer, ainda falta uma agora, né? Depois dessa tem a Mer Girl, Sim. isso. Que inclusive fala da mãe outra Isso. vez, né? Fala da mãe, Sim, sim. Margot. E aí, o que você acha de Margot? Sim, eu acho que essa música tinha realmente que fechar o álbum. Eu acho uma música, assim, bem pesada no sentido da letra. É, realmente não consigo imaginar nenhuma outra canção pop que tenha tanta profundidade como essa, sabe? Eu acho que tipo, como se diz? Eu maldisse os anjos, eu provei dos meus medos, né? É uma poesia, assim, né? É uma poesia. E essa coisa de dizer que ela correu, que ela foi no caixão da mãe, que ela pegou o corpo da mãe morto, é uma letra muito, muito forte, né? Se você for ver, assim, no mundo pop, até agora mesmo eu não lembro de nenhuma música que tenha essa profundidade. Essa profundidade. É bem, bem profunda. E eu acho muito interessante falar sobre isso. É, a forma como ela tá cantando também tá muito verdadeira, sabe? Que no Father ela também. Aí nesse álbum, Ray of Light, ela já tem as aulas de canto do Evita, que tá bem mais. O vocal tá bem mais apurado. Mas no Father, do Like a Prayer, também tem esse momento, né? Que ela tá chorando. Dizem que na gravação ela tava chorando. Ela realmente soube viver e dramatizar todo esse momento e toda essa dor que ela tinha. Que é uma pena também que o grande público não conheça essa música, que eu acho que essa música diz muito dela, diz muito da pessoa, Madonna, essa música. Sim, sim. E aqui, eu acho que eu vi que tem um documentário que fizeram, acho que eu vi no YouTube, um vídeo, que fizeram um documentário com esse nome, o nome dessa música. Porque aqui na música faz muito sentido, na verdade, esse documentário. Não assisti, mas faz sentido porque ela conta, tipo, toda essa trajetória, o que ela fez, né? Tudo que ela nadou, tudo que ela conquistou, tudo que as dificuldades, relembrando a questão com a mãe e tudo mais. Então, faz sentido olhar para trás e chamar de Mer Girl. Exatamente. Sim, faz todo sentido. E essa música tem toda uma razão de ser, e tanto pra estar como pra fechar o álbum. Tem uma razão. Que faz parte pra fechar o livro, né? Um livro musical. Como eu falei, esse álbum, eu acredito que cada música tem uma razão de estar. Realmente não vejo nenhum recheio. Acho que todas as músicas têm uma razão de estar no álbum, e também tem esse lance do 13, né? Que ela queria botar 13 músicas, ela não queria que fosse mais do que isso, a lista oficial, que tem até no Japão tem o Has to Be, mas ela quis botar 13 porque é um número também cabalístico, né? Então ela fez questão de, inclusive a primeira música, são duas músicas em uma, né? O Drowned World Substitute for Love, porque ela queria realmente que fossem 13 faixas. Então, se você ouvir nesse conceito que eu tô falando, você consegue entender, inclusive, melhor a história desse álbum, porque, né, pra quem tá ouvindo a gente, porque eu acredito que você saiba, mas a galera que tá ouvindo a gente, inclusive, até as pessoas que não gostam muito desse álbum vai escutar com outros ouvidos, tendo essa ideia de ser 13 capítulos da vida dela. E poder fechar o álbum com Mer Girl realmente é uma conclusão da história. Sim. Bom, então, é justamente por isso que, vendo tudo isso, eu não sei, perdi as contas, mas eu acho que pra gente foi igual, que a gente não teve nenhuma página que a gente pulou. Não teve. Alguma? Não teve. Então, eu ia falar sobre isso, porque o álbum ele é tão construído, pensado, sabe? Que tudo faz tanto sentido que não tem como a gente não escutar do início ao fim. Pelo menos pra mim, eu sinto isso, não sei você. Sim, concordo. Sim, e olha que é um álbum que, né, nessa época já tinha parado agora tá voltando o vinil. Então, é um álbum de muito longa duração. É um álbum que, né, as músicas tem músicas com 6 minutos. Então, você botar 13 faixas no vinil é complicado. Com esse tempo total do álbum, que é um álbum de longa duração, realmente. Então, mas mesmo assim não fica cansativo pra mim ouvir essas 13 faixas, né? Porque eu sei que agora a gente tá numa onda de músicas de 3 minutos só, até menos de 3 minutos.
Dois Mas eu acho que minutos. justamente. Mas acontece tanta coisa nessas músicas, né? Não é uma música, não é monótono, tem uma evolução que tem uma razão de ter o tempo que tem. É, você ouve, né, desde Ray of Light, a própria Swing, todas essas músicas têm uma evolução que se você até botar um radio edit, se você editar, perde grande parte da essência, porque realmente é o tempo que a canção deveria ter. Não é uma canção básica, são canções complexas esse álbum. Mas mesmo assim, olha quantos singles, né? Foram um montão de singles esse álbum. Sim, sim. Porque tivemos a Frozen, Ray of Light, depois Drum World, Substitute for Love, The Power of Goodbye, Little Star, Nothing Really Matters. Que ela trabalhou esse álbum até do início, antes, né? Isso. De 98 até 99, quando ela já uniu depois com o início dos trabalhos com o Music. O Music, isso, e todos os clipes muito bem feitos, assim, foi uma produção que naquela época, né, o dinheiro que a gravadora dava para divulgar um álbum também era muito mais abundante, porque a música ainda dava muito dinheiro nessa época, né? Porque ainda tava no comecinho da pirataria do casado, do emule, de tudo isso. Ainda estava começando, né? Então ainda existia esse interesse das pessoas comprarem o físico, que inclusive também toda essa coisa, essa capa de chuva do Dolce & Gabbana que ela tá usando capa, todo esse conceito das fotos que eu acho linda, toda a sessão de fotos desse álbum, sabe? Casava tanto a imagem com o som, né, como a imagem. Foi um conceito muito bem feito do encarte, das fotos do encarte, a imagem de cada clipe. Era uma coisa muito, muito bem. A interação, né, da imagem com o som. Que é uma coisa que eu sinto falta também hoje, que eu acredito que está voltando pouco a pouco, né? Agora o vinil está sendo. Muita gente está lançando em vinil de novo. Mas esse conceito do álbum foi uma das últimas também respiros do final do milênio, começo de milênio, né? Quando aí já começou para valer, já no comecinho dos anos 2000, as pessoas já começaram a comprar menos disco e baixar mais na internet, né? Aí foi uma pena também, né? Mas Ray of Light vendeu muito também, foi um álbum que teve muito... Teve muito sucesso, assim, eu realmente adoro essa Madonna ousada, sabe, que arrisca, e ela pode, sabe, ela tem uma posição na vida dela, tanto artisticamente como pessoalmente, que ela pode arriscar. Então, realmente, estamos esperando, né, que venha uma surpresa, que venha um momento assim, Ray of Light. Mas eu acho que vai vir. Eu acho que nesse momento, acho que como ela tá fazendo essa reflexão sobre a carreira dela, agora com a turnê de 40 anos, com o filme que ela vem produzindo, que ela vem trabalhando, sabe? Eu acho que ela vai vir com uma nova reflexão, com uma nova Madonna, porque a gente sabe também que por mais que ela goste, por mais que ela esteja fazendo agora essas reflexões, ela gosta de trazer uma coisa nova, sabe? Ela gosta de inovar. Ela vai experimentando, né? Ela vai experimentando, se não dá certo, ela não repete. Assim, eu não, mesmo algumas pessoas não gostando dos últimos que ela lançou, não foram repetir. Ela fez coisas com gente mais jovem, ela fez coisas mais, sei lá, até o próprio reggaeton com Maluma também. Mas assim, até o próprio Madame X tem muita coisa que eu salvo, que as pessoas às vezes não perdoam, sabe? Mas assim, ela continua experimentando, mas eu acredito que o próximo, depois de todas essas experiências que ela teve nesses últimos álbuns, Rebel Heart, Madame X, eu acho que ela vai fazer uma coisa bem consistente agora, porque ela tá, né, tá lidando com todo mundo, tá falando com as pessoas, tem os filhos também dando toque para ela, e ela tá revendo a carreira inteira, então ela vai conseguir encontrar um ponto comum onde ela pode usar de novo e tipo deixar o pessoal de boca aberta como ela deixou com esse álbum. Exatamente, eu super concordo. Bom, a gente geralmente no podcast a gente sempre faz uma pergunta final, mas pra você eu acho que ficou um pouco óbvia. Porque eu pergunto pras pessoas se elas voltam o disco, se você volta o Ray of Light. Mas com certeza. Com certeza. Assim, não colocando palavras, mas eu acho que não é? Sim, eu concordo. Sim, se da carreira dela, né? Como eu falei, quando você me convidou, quando você falou no Ray of Light, eu falei, esse que eu tenho que fazer, com certeza, porque é um momento. Se eu tiver que botar no meu top 3 de álbuns da Madonna, Ray of Light entra com certeza,
Se não é o número 1, é o número 2, sabe? Que eu também gosto muito do Like a Prayer. Eu acho que Like a Prayer foi um momento muito bom da carreira dela também, que foi 9 anos antes desse. Que foi, inclusive, o momento que ela botou também no cabelo castanho. Eu acho que não sei se tem uma coisa mística aí quando ela põe castanho. Que, por exemplo, agora o Madame X, eu achei muito legal o que ela fez do Portugal, toda aquela coisa. Ela tem uma coisa mística que é o próprio American Life também, que ela botou cabelo castanho também, que também teve muita força. Então, tem uma coisa aí com o cabelo castanho, que é o cabelo natural dela, que quando ela põe, parece que vem, aí depois volta a ser loura, mas a divulgação de um álbum com cabelo castanho costuma dar certo, entendeu? Então, espero que o próximo talvez faça alguma coisa assim. Porque tem algo místico aí da cor do cabelo, tem alguma coisa, algum misticismo dela aí com a cor do cabelo, entendeu? Depois ela volta pro louro básico, né? Mas assim, é que nem eu. Até nisso, eu lancei o álbum em 2012, que eu comecei com cabelo castanho e depois fiquei loura, e foi o álbum que mais teve sucesso lá na Espanha, assim, né? Tem uma coisa aí da gente de voltar às origens e voltar a ser loura, mas estraga o cabelo. Estraga o cabelo voltar. O preço que se paga. Pra tirar a tinta é difícil, pra tirar. Mas agora tem peruca, né? Agora tem peruca, não precisa mais. Tava aí, tá tudo bem. Mas tá tudo bem. Tem essa relação mesmo, você falou sobre o cabelo, talvez tenha essa relação de expressar, ela se expressando como ela mesma, sabe? Sem precisar colocar o personagem loiro, Sim. sabe? Talvez tenha essa relação. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que tem isso. A personalidade muda de acordo com o look que ela tá usando, sabe? Foi que nem no Confessions, que ela tava ruiva no Confessions, e ela é outro personagem totalmente diferente, Confessions na Dance Floor, né? Então, eu acho legal isso. É uma coisa meio atriz, de você vestir um personagem e você realmente ter toda aquela atmosfera do álbum em relação àquele look que você tá usando, aquele personagem, né? Mas vamos ver, eu tenho certeza que ainda tem muita coisa pra Madonna fazer. Ela ainda tá aí com tudo, sabe? E o povo não vai esquecer. Não, ela tem o poder ainda. A gente vê agora pelas vendas dos ingressos, esgotando Londres e, sabe? E novas datas. Então, assim, o poder dela ainda tá aí. Tá, sim. E vem coisa que a gente nem sabe, né? Tem coisa que vai vir aí que a gente nem sabe, porque realmente ela surpreende tanto que não é previsível, sabe? Não. Espera que vem, porque a hora que acabar essa turnê, eu tenho certeza que depois ela vai trabalhar no filme, mas musicalmente ela ainda vai surpreender a gente muito, muito, muito. Concordo. Bom, quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter falado comigo sobre Madonna. Eu amei essa experiência, eu acho que você trouxe reflexões e comentários da sua vivência com Madonna, sua vivência com esse disco, as coincidências da vida, casaram muito para que a gente estivesse nesse momento hoje. Muito obrigado, Alana. Nossa, é um prazer para mim também. Muito obrigada por ter convidado. Foi maravilhoso esse álbum, realmente. Foi bom você ter me convidado para esse álbum, que eu reouvi ele inteiro depois de muitos anos, sabe? E realmente é um álbum que ficou, sabe, depois de 25 anos, continua sendo um álbum mágico, continua sendo um álbum surpreendente. E pra mim foi um orgulho falar desse álbum, que realmente é um álbum que eu gosto, sabe? Assim, realmente é um trabalho que eu admiro muito dela, o Ray of Light. Obrigada de coração. Obrigada a todo mundo também que ouviu a gente. Bom, então só pra deixar pra todo mundo, tem single novo chegando no dia 9 de fevereiro, seu. Pra quem quiser Saudade seguir... Amor. Isso, Alana Claudiana em todas as plataformas digitais, no Instagram principalmente, que eu atualizo mais. Vou botar algumas prévias ainda, que falta pouquinho para lançar o single nas plataformas. Vou botar ainda alguns previews. E mais pra frente vai vir outro single também, e tomara lá pro meio do ano vai sair o álbum inteiro, chama Saudades, que é um álbum que fala desse sentimento, né, que é uma coisa tão da língua portuguesa. Essa coisa, inclusive, você também deve ter, como eu, né? Essa coisa que a gente sai de um país, vai para outro. Tem coisas do meu passado que eu tenho muita saudade, mas é aí que a gente aprende com Ray of Light, não apegar-se, né? The power sem of apego. Justamente, a gente disse adeus, já são 20 anos, né? 20 anos fora do Brasil. Então, já é uma fase nova da minha vida, mas a gente leva no coração, com carinho, sem apego.
Mas saudades, tem saudades, é uma palavra bonita. E todas as músicas desse álbum falam de saudade, desse sentimento que é tão nosso, né? Que não tem tradução em inglês. Sim, exatamente, exatamente. Bom, então acompanhem todos, porque vai vir aí saudade. Alana, eu amei te conhecer, de verdade. Muito obrigado por ter vindo. E Também, muito obrigada. Obrigada. a casa é sua, sempre que você quiser, é só voltar, ok? Com certeza, vai ser um prazer. Vamos já procurar aí outro álbum pra frente pra fazer. Aham. É legal, é uma viagem muito boa, Ok. Bom, então a gente fica por aqui, a gente se vê no próximo episódio do Volta Disco. Até mais. Tchau, tchau, um beijo pra todo mundo. Obrigada pra todo mundo que escutou a gente. Espero que tenham aprendido ou que possam reescutar o álbum com outros ouvidos agora. Obrigada, beijo pra todo mundo. Champagne.